A internet e todas as tecnologias, elas não são simplesmente objetos aos quais a gente usa e se viciam, ou que elas simplesmente têm uma capacidade maior de se viciar. Eu quero trazer uma perspectiva com vocês na qual a gente vai entendê-las, né? Entender essas tecnologias, esses objetos, dentro de uma maquinaria mais complexa, na qual ela condiciona, mas também está condicionada pelas nossas relações com esses objetos, pelas nossas relações sociais, pelos valores, pelos interesses, pelos afetos, por uma série de elementos que constituem essa relação e que aí sim se forma aquilo que a gente pode chamar enquanto uma dependência tecnológica. Dessa maneira, eu quero apresentar aqui para vocês a dependência não como meramente um vício individual, um fenômeno particular, um fenômeno que é apenas meu ou de uma outra pessoa especificamente, mas como uma síntese de uma relação. E quando eu digo aqui que é uma síntese de uma relação, é para a gente extrapolar aquele pensamento de causa e efeito, mas pensar de fato nessa lógica, né, nesse modo de pensar de relação. E as relações produzem sínteses. Dessa maneira, né, eu quero defender aqui com vocês como que, no nosso modo de vida atual, né, nesse modo de produção capitalista, é o que a gente acaba observando, né? Se produz nesse sentido aqui, nessa síntese, que é a dependência tecnológica. Então, no vídeo de hoje, eu quero tentar apresentar para vocês a dependência tecnológica a partir da perspectiva de uma certa esquizoanálise, né, inspirada nos conceitos e no pensamento de Deleuze e Guattari. E para isso eu dividi o vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou falar então sobre as máquinas sociais e as máquinas técnicas, na segunda sobre a produção do desejo e na terceira sobre a indiferença ao indivíduo. E assim, né, a gente vai conseguir abordar sobre como que a dependência tecnológica ela se produz, né, como que acontece essa síntese dessa dependência tecnológica como a gente conhece hoje no capitalismo contemporâneo. Então, vamos lá? Nosso modo de pensar, ele é muito direcionado para uma ideia de culpa, ou a busca por uma espécie de responsabilização individualizante. E quando eu digo isso, vamos pensar aqui na questão da dependência. Ou a gente culpa, né, vou usar essa palavra culpa, que eu acho que tem mais a ver com nossa tradição judaico-cristã, ou você culpa o objeto, né, a tecnologia, ou você culpa o indivíduo, ou você culpa, né, o indivíduo enquanto uma questão das suas cognições, ou você culpa o indivíduo na sua biologia, na sua fisiologia, no seu desenvolvimento biológico, ou você culpa alguma coisa, né? Você tem que sempre culpar algo de maneira individualizante. A gente não pensa de modo relacional. A gente pensa sempre individualizante. Onde está o problema? Qual é a causa? É o objeto, ele é viciante e as pessoas vão se viciar por eles? Ou é então a pessoa que ela tem uma tendência genética, hereditária, isso, aquilo, e aí sim, nossa, ufa, finalmente entendi. Era uma questão ali no genital, era uma questão por conta do córtex, era uma questão... Enfim, a gente busca sempre individualizar. Agora, se a gente vai pensar por essa lógica das máquinas, as máquinas técnicas e as máquinas sociais, a gente tem que fazer uma diferenciação importante já entre esses conceitos. Porque quando a gente vai falar aqui sobre as máquinas técnicas, a gente vai estar falando sobre a tecnologia em si. Em si aqui não tentando separá-la da sua história, mas pensá-la enquanto esse objeto que ele é construído. Esse objeto que ele é imbuído quando eu digo, ele foi pensado, existe uma racionalidade para construí-lo. Então essa máquina, né, ela reproduz um pensamento, ela reproduz uma ação, ela reproduz uma lógica de funcionamento. Entendendo isso, a gente separa, né, assim, vamos tentar fazer uma separação abstrata aqui dessa máquina da sociedade, o que já dá para perceber que não é possível, porque se ela foi construída, certo? Existe então uma lógica na qual a antecede, e essa lógica que a constrói, que a estrutura, ela está localizada num tempo, ela está localizada numa história, ela está localizada com uma série de intenções, ela está localizada com motivações, ou seja, não tem como a gente separar. Então, a máquina técnica é falar sobre as relações que constituíram essa máquina, esse objeto. E esse objeto, essa máquina, ela não é isolada, ela não é algo que a gente consegue recortar do tempo e do espaço, certo? Então, ela reproduz a sua história, ela reproduz o seu tempo, ela reproduz uma determinada lógica, ou várias lógicas, né? A gente vai pensar sempre como várias lógicas, né? Mas o smartphone, que é uma tecnologia extremamente complexa, ela reproduz diversas lógicas.
E as máquinas sociais, e por que eu faço essa separação, né? Trago essa conceituação a partir desses autores que eu falei. As máquinas sociais, por outro lado, ela é aquilo que a gente vai dizer enquanto não a sociedade, mas o que reproduz e o que produz isso que a gente chama de social. Ou seja, para que a gente possa existir em sociedade, existem maquinarias, ou aqui vamos chamar, né, de maquinações, estou fazendo uma expressão livre aqui, maquinações para que a gente continue produzindo e reproduzindo essa tal sociedade. Para que essa sociedade se sustente, certo? Por exemplo, você vai na padaria, você espera que na padaria tenha pães. Você não vai na padaria e você espera que lá, sei lá, né, tenha yakisoba, necessariamente, né? Você vai lá e você espera que tenha pães. Você vai no ponto de ônibus, você espera que vá passar um ônibus, né? Você não espera que vai passar um barco, você não espera que vai passar uma bicicleta para alguém te dar uma carona. Então, existem, né, uma construção que já é muito antes da gente nascer, a gente viver, e que a gente continua produzindo e reproduzindo, que sustenta essa sociedade do modo como é. Vocês acordam no horário que vocês acordam e dormem no horário que vocês dormem, e vocês, ao longo da vida de vocês, estão produzindo e reproduzindo essa sociedade. Tudo que vocês fazem entra nessa lógica de produção e reprodução. Vocês nasceram numa lógica específica, no contexto específico de vocês, e a partir desse contexto, a partir desse lugar que vocês nascem, do tempo que vocês nasceram, né, vocês estão reproduzindo e reproduzindo isso. É um lugar familiar, é um lugar, no caso, uma região do Brasil, sei lá onde você nasceu, mas você está, então, reproduzindo aquilo. Você acaba ganhando funções nesse meio onde você nasce. Então, existe essa maquinaria social. E quando eu falo dessa máquina social, é para pensar exatamente que, então, existem forças, existem uma série de enredos, existe uma série aqui de ligações entre elementos que, sem a gente perceber, a gente acaba fazendo coisas. Vamos fazendo, mesmo que às vezes você acorda sem vontade de trabalhar, você vai lá e trabalha, você acorda sem vontade de ir para a faculdade, você vai lá e estuda, você vai para a faculdade, não tá com vontade de cuidar do seu filho, você vai cuidar do seu filho, e por aí vai. Você pode também, tem a opção de não fazer isso. Tem esse lugar na sociedade também. Você não vai trabalhar, você não vai cuidar do seu filho, você não vai para a faculdade, tem o seu lugar também. Você não deixa de reproduzir a sociedade, tá? Você está reproduzindo ela de alguma maneira e produzindo também. Porque toda ação acaba tendo ali uma resistência, enfim. Não vamos entrar nesse ponto nesse vídeo. Mas a ideia que eu quero trazer é que existe, então, essa máquina social, essa maquinaria social, e que essa máquina social, ela conecta todos esses elementos, inclusive as máquinas técnicas. Ela conecta nós, não enquanto indivíduos, mas enquanto, inclusive, partes, muitas vezes, para que a gente continue produzindo e reproduzindo, certo? E conecta também essas máquinas técnicas porque elas fazem parte também desse elemento contemporâneo que é, né, esse momento que a gente vive do capitalismo. Ou seja, entender aqui esses dois conceitos nos ajuda a pensar de maneira um pouco mais ampla e um pouco mais complexa, tá? Um pouco aqui, não vou dizer muito, mas um pouco, é porque eu acho que é muito, né? Mas um pouco mais complexa as nossas relações com as tecnologias, porque a gente não vai pensá-las como objetos separados e também não vamos pensar as nossas ações como se elas fossem livres, independentes, autônomas e totalmente alheias ao mundo, mas que as nossas ações, elas são possíveis porque elas estão dentro desse campo de possibilidades dessas relações sociais, ou dessas maquinações, ou dessas maquinarias, tanto das máquinas técnicas quanto das máquinas sociais. E aí, né, falando disso, a gente precisa passar para a segunda parte, em que a gente vai falar sobre a produção do desejo. Em muitas correntes de pensamento, o desejo é sempre entendido enquanto uma falta. Nos falta algo e por isso o fazemos. Então nos falta alguma coisa, então nós vamos realizar algo para que a gente consiga, né, tentar atingir um estado de completude. Para a esquizoanálise, né, para Deleuze e Guattari, não vai ser esse conceito que a gente vai entender. Porque o desejo ele pode ser entendido enquanto falta. Sim, ele pode. Mas essa é apenas uma possibilidade de como o desejo se manifesta. Para a esquizoanálise, então, o desejo não é aquilo que nos falta, mas é aquilo que nos leva a fazer alguma coisa. O desejo, né, é aquilo que é produzido, ou nos leva a produzir. Nos leva a produzir o quê? Produzir mais relações.
Então, o desejo aqui, não, ele pode ser a falta? Pode. Por quê? Porque eu posso fazer as coisas por esse sentimento ou por essa percepção de que me falta algo, mas não necessariamente vou fazer. Dessa maneira, o desejo para a esquizoanálise não é algo individual. E quando eu digo não é algo individual, também não quer dizer simplesmente num campo coletivo. Mas o desejo, ele extrapola qualquer campo individual. Porque o desejo, então, ele é aquilo que leva a transformar, é aquilo que leva a produzir e transformar isso que a gente chama de vida. A vida, ela está sempre se transformando, ela está sempre se produzindo e se reproduzindo. É aquela coisa, né, que a gente fala, a humanidade vai acabar em breve por conta da mudança climática, não sei o quê. Não, a humanidade, aliás, desculpa, né? O mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. A humanidade sim pode acabar, mas o mundo vai continuar existindo. Por quê? A vida, né, enquanto aqui é algo que extrapola a condição humana, ela vai continuar existindo. Ela vai continuar produzindo outras coisas, ela vai continuar se transformando, ela vai continuar fazendo esse papel, né, de transformação. Certo? Existia já essa transformação antes da humanidade e continuará existindo após a humanidade. Ou seja, nós, enquanto parte disso tudo, nós expressamos algumas ações, expressamos algumas vontades, expressamos algumas intenções, mas não deixamos de ser parte disso. Ou seja, o desejo, nesse contexto da esquizoanálise, nesse pensamento da esquizoanálise, ela é aquilo, né, que é parte de um certo corpo social, ela é parte daquilo que, então, é parte da... Vou tentar trazer aqui de maneira mais didática, tá? Eu vou errar aqui um pouco conceitualmente na esquizoanálise, mas acho importante tentar fazer essa semelhança. Ela é parte dessa vida maior que nos leva a viver, que nos leva a fazer. Certo? Então, o desejo aqui seria aquilo que nos leva a produzir. Ou seja, quando falamos sobre desejo, então, por consequência, e eu estou trazendo aqui essa diferenciação entre um desejo, então, que ele não é individual, que os seus desejos, aquilo que você faz, ele não é individual, é para a gente pensar, então, tentar compreender que esse desejo, então, ele é produzido. Ele é produzido. O que isso significa? Que aquilo que você faz, da maneira como você faz, aquilo que você busca fazer, aquilo que busca tirar você do estado A e colocar você no estado B, e você vai ali com aquela, enfim, aquilo que te faz essa força vital, ela é produzida. Porque ela só faz sentido, né? Ela só é possível nesse contexto em que você está vivendo. Ou seja, as suas ações, o seu modo de existência, ele está condicionado ao período histórico que você está vivendo. Só está condicionado e é possível porque você é quem você é, da maneira como você é, neste tempo histórico em que você está vivendo, tendo passado por tudo isso, e é isso. É único, é singular. Você é um ponto no espaço e no tempo singular. Então, aquilo que você faz é algo que só é possível porque você existe nesse tempo e nesse espaço. Acontece que quando a gente vai falar sobre esse modo de produção capitalista, né, cada vez mais ele vai entendendo que essa ideia da falta, ela é muito, mas muito, muito interessante. Interessante para quê? Para nos conduzir, para nos provocar. Porque esse sentimento de falta, ele parece quase que inato, né? E as pessoas, você vê numa espécie de, eu vou falar isso de uma maneira interessante, né? Como se fosse no senso comum, até numa espécie de um folclore ocidental, que sempre nos falta alguma coisa, né? Então não, é verdade, né? Nos falta algo e por isso a gente precisa buscar um certo estado de estabilidade. E então nos falta um amor, nos falta alimento e por isso você come, nos falta e aquilo, por isso que a gente vai atrás. Para a psicanálise não é isso, né? Você não se alimenta porque você está com fome e precisa restaurar um estado específico. Você se alimenta porque você está buscando outras relações. A falta ali, né, ou no caso, até isso que é entendido ou visto como uma falta, ela nada mais é que um meio para produzir e reproduzir mais vida. Então ela não é uma falta, né? Mas enfim. Então o capitalismo, nesse período, nesse modo de produção capitalista, essa ideia da falta, ela é muito, mas muito, muito utilizada para nos mobilizar. Ou seja, se produz e reproduz
a sensação, né, esse sentimento de falta, de modo que a gente sempre se sinta faltante. E aí a tecnologia entra de uma maneira muito, mas muito, muito, muito eficiente nisso, né? Porque olha só, se nos falta tantas coisas, olha essa tecnologia que ela supre tudo aquilo que te falta. Se você não tem isso, não tem aquilo, olha só como isso supre o que te falta. E cada vez mais, né, as tecnologias elas vão com as suas lógicas se fundindo com essas máquinas técnicas, né, vão se ligando com essa máquina social. Então, por exemplo, a internet, ela é tanto uma máquina técnica quanto uma máquina social. A internet é uma máquina técnica porque ela é todo um aparato tecnológico por trás, e ela é uma máquina social porque nós levamos e nós estamos usando este meio, entre muitas aspas, para produzir e reproduzir modos de existência, subjetividades, vidas e por aí vai. Então, a internet, ela é isso. Ela é uma máquina técnica e ela é também uma máquina social. E essa máquina técnica e essa máquina social, dessa maneira, está, né, conectada a essa lógica de produção capitalista, e que essa lógica de produção capitalista se utiliza muito da falta. Por quê? O que te leva a consumir, se não o sentimento de falta? O que te leva a querer ser mais, ou ter mais, ou cada vez, né, acumular, 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 se não é um sentimento profundo de que algo te falta. Quando você estuda antropologia, vê outros povos, outras civilizações, enfim, não são todas civilizações que se orientam por essa falta. A eles não faltam. As etnias indígenas mesmo não se orientam pela falta. As etnias ameríndias, né, especificamente do Brasil, da América do Sul, não se orientavam pela falta. E aí os europeus chamaram o quê? De atrasados, de primitivos. Por quê? Olha só como eles não buscaram ter ouro, né? Eles não ligam para o ouro, para o diamante, para a prata, ou sei lá o que for, né? Daquela maneira como eles se importam para aquilo. Olha só como eles são atrasados. Eles não ligam para isso. Estou falando daquele momento histórico e tarará. Mas enfim, ainda fazendo uma generalização aqui só para fins didáticos, tá? Só para fins didáticos. Não estou dizendo que era totalmente assim. Estou usando para fins didáticos aqui. Então, olha só como eles são atrasados. São atrasados? Eles estavam vivendo. Estão vivendo as suas vidas, produzindo e reproduzindo a sua vida, existindo, tinham conhecimentos, tinham tecnologias, tinha uma série de pensamentos que eu considero extremamente avançados, né? Porque já existem estudos do campo da biologia e da antropologia que entendem que a floresta amazônica é um produto, é um manejo dessa relação dos ameríndios com aquele terreno, com aquele território, que é uma produção de séculos e mais séculos, que eles vão, então, cuidando daquilo de uma certa forma e produzindo aquela floresta daquela maneira. Isso, se não for um pensamento extremamente avançado, eu não sei o que é, né? Para conseguir se relacionar com aquele ambiente daquela maneira e produzir daquela maneira. O que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer? Que nesse modo de produção capitalista, eles primeiro expropriam tudo da gente para que a gente tenha esse sentimento de falta. E quando entra a tecnologia digital de comunicação, né, de informação e comunicação, celulares, computador, internet, por aí vai, elas acabam cumprindo essa função de maneira extremamente eficiente, porque elas aceleram muito desse sentimento de falta. Imagine só, às vezes você pode estar tranquilo em casa, aí você acaba confundindo aquela tranquilidade, aquela paz com uma espécie de tédio. Aí você vai, pega o celular, abre o Instagram. Abrindo o Instagram, você olha um story. Você vê um story de alguém fazendo alguma coisa. Você se compara com esse alguém e você pensa, putz, a mim falta algo. E aí, né, a gente cai nessas armadilhas que são, né, uma síntese dessa relação que nós temos atualmente. É uma síntese dessa maquinaria social. É uma síntese desse capitalismo contemporâneo. E por isso, né, vamos passar para a nossa última parte, que é falar então sobre o capitalismo e a dependência tecnológica. O que eu quero dizer é que é muito interessante pensar que ao mesmo tempo, né, que nesse capitalismo que a gente vive, a gente culpa e responsabiliza tanto o indivíduo, ele é extremamente descartável para a nossa sociedade. Ele é extremamente descartável para a nossa maquinaria social. Quando eu digo aqui extremamente descartável, não quer dizer que ele não é importante.
Ele é uma engrenagem desse modo de produção, né? Ele é uma engrenagem. Só que ele é descartável enquanto essa individualidade. A noção de indivíduo se torna cada vez mais desnecessário, né? É como se a nossa maquinaria social ela fosse indiferente ao indivíduo. Por que eu digo que ela é indiferente? Porque a lógica de funcionamento dessa maquinaria técnica chamada internet, as plataformas e por aí vai, e como elas estão se relacionando com essa maquinaria social, elas não se importam com o indivíduo. Porque não é interessante, não tá nem aí para quem é você. A gente tem muito aquela ideia ainda, né, muito egocêntrica, digamos assim, de, nossa, a plataforma tá me escutando, ela quer saber quem eu sou. Não, ela não quer saber quem é você. Nenhuma plataforma se importa com você, não como você enquanto um indivíduo. Não importa quem é você enquanto indivíduo. Até porque elas não funcionam dessa maneira, né? Elas funcionam por uma outra maneira, por um outro modo, né? Esse modo que a gente chama de perfilamento, né? Ou de produção de perfis. Ou seja, você não é você. Você pode colocar as suas informações, você pode se descrever, mas você não é você, né? Você é um perfil. E quando eu digo que você é um perfil para as plataformas, ela é um conjunto de extratos, um conjunto de categorias. Então você não é entendido enquanto, seja lá, né, qual for seu nome, a sua idade, gênero, orientação sexual e por aí vai. Não, você é um conjunto de categorias nas quais elas estão tentando entender se de fato você é mais isso ou mais aquilo, qual categoria que te corresponde, e de acordo com isso, quais publicidades te encaminhar da maneira mais eficiente. Esse é o objetivo. Todas as ações que são produzidas nessa maquinaria tecnológica, né, que, enfim, está nesse contexto social, ela é uma ação, entre algumas aspas aqui, né, coletiva. Ela é coletiva porque ela está sempre produzindo uma espécie de relação. Um like, um comentário, um curtir, basta você ficar alguns segundos a mais ou a menos que ela já está produzindo informação. Por exemplo, no YouTube, né, ele observa quantos segundos cada um de vocês estão assistindo, quantos segundos vocês pausaram, quantos segundos você, sei lá, se você acelerou, se você desacelerou, se você pulou ou não sei o quê. Porque importa produzir o máximo de dados possíveis a partir das suas ações nessas tecnologias, nessas maquinarias tecnológicas, essas máquinas técnicas, né? O quanto mais informações tiver, eles conseguirem produzir a partir das suas relações, a partir dessas ações relacionais, eles vão conseguir tentar compreender, então, você enquanto um perfil. Ou seja, você enquanto um indivíduo, se você tá bem, tá mal, se você tá feliz ou triste, ou não sei o quê, isso pouco importa. Se você tá se sentindo suficiente, contente, pouco importa. Pouco importa enquanto uma pessoa. Pouco importa, né, enquanto aquele valor moral que a gente acredita que as pessoas têm. Pouco importa. O que importa é você continuar entrando nessa lógica de funcionamento. O que importa é você continuar produzindo e reproduzindo. O que importa é conseguir sempre te compreender um pouquinho melhor. Porque se compreender você um pouquinho melhor, você vai ficar mais tempo na plataforma e você vai usar mais, né, e você vai consumir mais publicidade e por aí vai. Ou seja, a nossa maquinaria social, que ela busca então essa lógica de produção do capital e de acúmulo do capital, ela não se importa com o indivíduo. O que importa é a lógica de funcionamento. O que importa é, no fim das contas, esse acúmulo do capital. Você, no meio disso, é apenas mais uma engrenagem. Se no meio do caminho vai ter uma dependência tecnológica, porque de tanto que nessa relação que você produz com a tecnologia, você acaba se tornando ou se sentindo cada vez mais dependente, se vai produzir um indivíduo que vai estar ali, né, sem conseguir ficar separado do celular, se vai produzir, né, alguma pessoa que ela vai ter problemas familiares, amorosos ou no trabalho e por conta disso, não importa. Se vai ter alguém, né, com problemas por conta de apostas no Tigrinho, ou seja lá onde for, não importa. O que importa é que essa lógica permaneça, que essa lógica prevaleça. Ou seja, a dependência tecnológica, ela é, então, essa síntese dessa maquinaria social. Ela é uma síntese dessa maquinaria tecnológica. Ela é uma síntese disso que nós estamos vivendo.
Bem, se você chegou até essa parte do vídeo é porque você tem interesse nesse assunto, você por algum motivo gosta, né, de pensar a partir desse olhar também, ou tem curiosidade de entender um pouco mais sobre essas coisas. Se esse for o caso, não deixa de conferir a formação Ciberesquizo, que é uma formação que eu estou produzindo, tentando construir uma comunidade de pessoas interessadas em estudar, pensar e se desenvolver a partir de uma perspectiva crítica da ciberpsicologia, né, aliando com a esquizoanálise. E também, enfim, não deixa de conferir outros trabalhos meus que também estão aqui dispostos na descrição do vídeo. Bom, então quando eu falo, né, aqui sobre tudo isso que eu trouxe, não é então para tirar importância sobre esse olhar individual da dependência tecnológica, porque no fim das contas, dependendo da sua função social, no caso, né, eu sou psicólogo, como vocês sabem, então eu estou lidando com pessoas que estão passando por esses problemas. Então, falar disso tudo que eu falei não ignora ou não diminui ou não tira de foco a questão do problema. E também não quer dizer, né, que a pessoa com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai ali, fazer o nosso processo terapêutico, né, tentando visar, potencializar essa pessoa novamente, que não tira isso de foco. A ideia é justamente como que isso que foi pensado aqui nesse vídeo nos ajuda a compreender esse fenômeno de uma maneira um pouco mais complexa. E se a gente entende esse indivíduo, né, como ele está sendo tratado, como ele está sendo, né, como ele se produz socialmente, a gente consegue, então, também intervir de maneira diferente. A gente consegue compreender o seu sofrimento de uma maneira diferente. A gente consegue olhar para essa dependência de uma maneira que é um pouquinho diferente de simplesmente culpar ou responsabilizar aquela pessoa, ou colocar como se a pessoa, então, né, ela se viciou, ela tem que se desviciar. Ah, é uma questão biológica, então, coitada, não tem o que fazer. Não. A gente consegue olhar isso de uma maneira um pouco mais complexa. Até porque eu não estou tirando aqui os aspectos biológicos, hereditários, não estou tirando aqui os aspectos, possivelmente, né, que ainda não existe uma comprovação, genéticos, não estou tirando esse campo de possibilidades de fazer parte disso que a gente entende. Falar maquinaria social e maquinaria tecnológica, ou máquina social e máquina técnica, não tira essas outras coisas do foco. Tá? Não tira isso como se fosse, então eu tirei esses elementos aqui. Não, isso continua fazendo parte. Isso continua sendo importante. A questão aqui é então pensar, né, o que dá e como tratar ou como trabalhar com essas pessoas de uma maneira um pouco diferente. Né? Que não seja a partir da culpa e da responsabilização individual, mas entender essa pessoa como, né, mais uma dentro dessa máquina social. Quais são as conexões às quais ela está inserida, né? Quais são as relações nas quais ela está, então, fazendo parte. E a partir disso, né, o que é possível fazer. Esse não é um vídeo em que a gente vai entrar nisso, mas é algo que já começa a trazer algumas questões que iluminam essas respostas, até porque a gente não tem como trazer a receita de bolo, né? Eu não acredito em protocolo, em receita de bolo. Eu acredito que a gente tem que compreender a fundo essas relações, certo? Bom, não esqueça de deixar o seu like, né, um comentário para a gente continuar conversando, e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.